Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do Nono Ano. E hoje tem revisão, bebê! Se prepara e vem estudar com a gente. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui a Jéssica, dê um oi pra ela. E nós vamos revisar conteúdos históricos, rever o que você já sabe, quem sabe corrigir uma informação, algo que faltou das aulas. Este é o momento, então o caderno tem que estar junto, lápis, caneta, tenha os materiais para irmos para a nossa maravilhosa aula de história. E o que vamos revisar? Os movimentos de conquista de direitos dos negros, dos indígenas e das mulheres, principalmente no Brasil. Vamos revisar aí essa conquista de direitos sociais, ok? Ache aí, localize no seu caderno a matéria, encontre aí e vamos fazer a nossa revisão. Vem com a gente. Para começarmos, duas questões para embalarmos nosso assunto. Vamos lá. Você sabe a que se refere a expressão povos originários? De vez em quando você encontra isso em textos, livros. Povos originários. O que é isso? Segunda questão, você sabe o que é racismo? E essa, por favor, você tem que saber. E você tem que ir contra sempre, né? Que bom! Vamos lá! Povos originários são povos que habitam o território brasileiro, o território onde hoje é o Brasil, território brasileiro atual, desde milênios antes da chegada dos portugueses. Então, os povos originários deste território onde hoje é o Brasil. Racismo, já você sabe, forma de preconceito, discriminação, baseada na crença de que uma raça, uma etnia ou certas características físicas sejam superiores a outras. No Brasil, racismo é crime. Combata e denuncie sempre. Combinado? Vamos para a nossa aula então. E na nossa aula ainda, dê uma olhada aqui nessa manchete de um jornal publicado em março de 2021. Brasil despenca no ranking global de igualdade de gêneros. Ou seja, o Brasil perdeu posições nesse ranking que mede a igualdade entre homens e mulheres. O Brasil perdeu posições, notícia de março de 2021. A luta por melhores condições e acessos para as mulheres, ela ganhou força sim, principalmente nos séculos 20 e 21. Quais são os maiores desafios para as mulheres atualmente que confirmam essa queda do Brasil no ranking de igualdade? Quais os principais desafios para as mulheres ainda conquistarem seus direitos, terem igualdade entre gêneros? Como está essa realidade na sua cidade, no seu bairro, com a sua família, com as pessoas que você conhece? Quais as maiores dificuldades das mulheres? Boa reflexão. Converse isso com seus colegas, com a sua família. Para a nossa aula, ainda abrindo aqui, você tem sobre a escravidão, uma imagem muito clássica de escravidão no Brasil, pintada por Jean-Baptiste Debré. Então, uma imagem que é muito forte, muito carregada, mas que simboliza muito a escravidão no Brasil, o período de escravidão. Mais de 300 anos de escravidão no Brasil. A escravidão indígena, a escravidão africana, elas foram a base da mão de obra no Brasil durante os tempos da colônia, principalmente a escravidão africana. Esse longo processo, claro, deixou marcas no Brasil e as principais e mais doídas são ligadas ao racismo. Infelizmente deixou essas marcas. O combate ao racismo e à desigualdade, ela deve ser uma prática diária e principalmente de todos. Combinado? Todos os dias e todos. Falando sobre o fim da escravidão no Brasil, já aproveitando esse assunto, a lei número 3353, de 13 de maio de 1888, proibiu definitivamente a escravidão no Brasil. Essa lei é conhecida como Lei Áurea, Lei de Ouro, a lei que acabou com a escravidão no Brasil. Porém, essa lei por si só, ela não garantiu passagem imediata para todos os direitos civis dos ex-escravizados. Não dava informações sobre a sua inserção social, sobre a sua participação na sociedade dali em diante. Lutas por emprego, moradia, salários, liberdades e enfrentamento à violência e ao racismo permanecem ainda hoje, mais de 130 anos pós a lei
áurea, ainda permanecem essas lutas. Essa imagem que nós temos do lado esquerdo da sua tela, brancos e negros juntos, fazendeiros e ex-escravizados juntos, comemorando o fim da escravidão, ela não reflete exatamente a realidade. A lei não garantiu acesso imediato à cidadania desses ex-escravizados. E como foi essa afirmação social, então, pós-abolição, mesmo a lei não garantindo um acesso integral à sociedade? Algumas instituições, elas atuaram na manutenção e na divulgação da cultura negra. Então, instituições assumiram esse papel. A chamada imprensa negra, ela denunciava a violência e o racismo, tratava de comportamento e valorizava a participação política dos negros. A imprensa, então, teve um grande papel nessa divulgação. A Frente Negra Brasileira, que existiu entre 1931 e 1937, incentivava a participação política dos negros, um agrupamento político, e combateu o racismo. Já o teatro experimental do negro mostrou o talento e a capacidade do negro no campo teatral, uma área ainda muito restrita que pouco permitia a participação dos negros. Depois de falarmos sobre isso, exercício para você, um texto do Joaquim Nabuco, leia aí, ó. Não nos basta acabar com a escravidão, é preciso acabar com a obra da escravidão. Comente a frase do abolicionista Joaquim Nabuco. Que obra é essa que ele está se referindo que é preciso acabar? Não nos basta acabar com a escravidão, é preciso acabar com a obra da escravidão. Que obra é essa que é preciso acabar, segundo a frase do Joaquim Nabuco? Ele fala em acabar com o preconceito, com o estereótipo, essa visão negativa, essa imagem negativa construída ligada ao negro, ligada à incapacidade intelectual do negro. É preciso acabar com esse estereótipo, essa visão negativa. Acabar com a ideia de que o negro tinha como função apenas servir. Então, a ideia de integrar o negro totalmente à sociedade. Continuando, e a situação dos povos indígenas, principalmente no Brasil? As constituições de 1824 e de 1891 do Império e da República não faziam referência aos direitos dos povos indígenas. Nada! Os Serviços de Proteção ao Índio, sigla SPI, Serviço de Proteção ao Índio, foi criado apenas em 1910 e foi criado num contexto de expansão agrícola. Então, expansão da agricultura no Brasil, da plantação, principalmente ligada ao café e a outras culturas. Então,
chegando em áreas muito mais próximas às terras indígenas, criado o Serviço de Proteção ao Índio. Qual o objetivo dele? Proteger e integrar os indígenas à sociedade. Então, além de proteger, integrá-los à sociedade. E aí um perigo, essa integração proposta pelo SPI. O SPI enxergava o indígena como um ser em transição, de primitivo para civilizado, caminhando para a civilização. Então, enxergava ele como alguém que poderia ser um trabalhador. Então, o SPI fez muito por transformar o indígena de indígena local, um povo originário do Brasil, em trabalhador integrado ao mundo civilizado, sem muitas vezes respeitar a cultura própria daquela comunidade indígena. E o Marechal Cândido Rondon e os irmãos Vilas Boas, esses atuaram muito mais na ideia da proteção aos indígenas. Marechal Cândido Rondon, ele propunha 3 passos para a aproximação com os povos indígenas. Quais eram? Primeiro, atração. Segundo, pacificação. Terceiro, civilização. Então, atrair, chegar próximo ao indígena, ganhar sua confiança, mostrar uma relação de paz e depois trazê-lo para a sociedade tida como civilizada. Então, repara que é uma ideia de paz, sem confrontos. A expedição Roncador Xingu, lá já dos anos 1940, ela foi liderada pelos irmãos Vilas Boas, e aí na imagem você tem do lado direito 2 deles, o Cláudio e o Orlando Vilas Boas, que essa expedição fez contato com diversas etnias indígenas ainda desconhecidas, principalmente na Amazônia e no Centro-Oeste. Então foi uma expedição nos anos 1940, contexto do governo Getúlio Vargas, de marcha para o oeste, onde eles catalogaram, localizaram, fizeram contato com etnias desconhecidas e foram muito importantes para o Brasil conhecer mais os seus habitantes originários. A Constituição de 1934, essa sim, pela primeira vez, citou o indígena e tratava do direito do indígena à terra, somente na Constituição de 1934. Os irmãos Vilas Boas, lá da expedição Roncador Xingu, esses defendiam a integridade cultural indígena com a criação de reservas indígenas. Ou seja, não é integrar o indígena à sociedade urbana, à sociedade branca, é preservar a cultura indígena no seu local, por isso criar reservas indígenas. Então, o Parque Indígena do Xingu, este que está no seu mapa do lado esquerdo, foi criado em 1961 no norte do estado do Mato Grosso e é a maior reserva indígena do mundo, exatamente para proteger a cultura indígena nas suas características integrais. Exercício para você. Os irmãos Vilas Boas, seguindo aquelas diretrizes de pacificação do Marechal Rondon, propuseram a criação de reservas indígenas, reservas para proteger a cultura indígena. Quais as justificativas para a criação de reservas indígenas?
Justificativas para criar reservas indígenas. Por que essa necessidade de ter uma reserva indígena? A ideia de permitir que os povos indígenas preservem o seu próprio modo de vida e não sejam integrados a um outro modo de vida. Defender a integridade cultural dos indígenas, evitando a influência externa. Então, garantir a sobrevivência desses povos indígenas, impedindo também o extermínio deles nessa integração à sociedade. Então, preservar a cultura indígena. Outro movimento muito forte nos séculos 20 e 21, o movimento que defende esse protagonismo feminino, a luta das mulheres para conquistar direitos. Parece uma frase, mas é isso mesmo, uma frase complicada. As mulheres tendo que lutar para conquistar direitos. Olha só. Então, essa imagem do seu lado direito é muito símbolo deste movimento feminino. Nós podemos fazer isso. Então a mulher mostrando sua força, mostrando que pode trabalhar e está pronta para encarar os desafios. O símbolo da força feminina, este do seu lado direito, ele continua atual e verdadeiro na luta das mulheres pela conquista dos seus direitos, como igualdade e equidade. A crescente urbanização do século XX aumentou o número de mulheres operárias, mulheres estudantes e mulheres em outras variadas profissões. Isso aumentou muito no século XX. A defesa do voto feminino, da igualdade salarial, da educação, da segurança, entre outras pautas, ganhou cada vez mais força e lugar. São algumas das principais pautas que as mulheres lutam pelos seus direitos. Uma delas, o voto. Votar e ser votada. E no Brasil, o voto é uma conquista aí apenas do século XX. No Brasil, o primeiro... Você vai lembrar que no Brasil, a primeira Constituição da República de 1891 não previa voto das mulheres. Não previa, não tinha nenhuma informação sobre isso. Apenas em 1927, uma lei estadual do Rio Grande do Norte permitiu pela primeira vez as mulheres votarem e serem votadas numa eleição. Então aqui tá para você a imagem das 15 primeiras mulheres que votaram no Brasil, no Rio Grande do Norte, na eleição de 1928. Então em 5 de abril de 1928, 15 mulheres votaram pela primeira vez. Então uma lei estadual que permitia isso. Não era ainda uma lei nacional, apenas no Rio Grande do Norte. E no Brasil, quando as mulheres finalmente conquistaram o direito ao voto nacionalmente? Apenas pelo Código Eleitoral de 1932. Este Código Eleitoral, editado pelo presidente Getúlio Vargas, presidente à época. O artigo 2º dele é muito claro. Leia aí. É eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste código. Homens e mulheres podem votar, basta estarem alistados, terem um título de eleitor e serem maiores de 21 anos. Primeira vez que as mulheres então podiam participar da vida política. É a primeira lei nacional que permitiu isso. As mulheres então podiam votar e serem votadas, e na eleição para a Assembleia Constituinte de 1933, para criar a nova Constituição do Brasil, a médica e professora de São Paulo, Carlota Pereira de Queiroz, foi eleita a primeira mulher deputada no Brasil, deputada federal por São Paulo. O Paraná demorou um pouquinho mais a ter sua primeira mulher deputada federal, apenas no ano de 2003, Clair Martins assumiu como deputada federal representando o Paraná. Então demorou aí 70 anos para o Paraná ter sua primeira mulher deputada federal. Vamos lá, um exercício para você. Algumas mulheres mais audaciosas deram impulso à luta sufragista no Brasil, como Leolinda Daltro, fundadora em 1910 do Partido Republicano Feminino, e Berta Lutz, fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino em 1922. Este texto do Ricardo West. Onde e quando as mulheres puderam votar no Brasil pela primeira vez? Primeira, onde e quando? Segunda questão, qual a primeira lei nacional a permitir o voto feminino? Tranquilo, responde aí.
Onde e quando as mulheres votaram pela primeira vez no Brasil? Rio Grande do Norte, através de uma lei de 1927 que permitiu. Então, no dia 5 de abril de 1928, 15 mulheres participaram da eleição no Rio Grande do Norte. E a primeira lei nacional a permitir o voto das mulheres foi o Código Eleitoral de 1932. E aí sim, na eleição de 1933, as mulheres puderam votar e a paulista Carlota Pereira de Queiroz foi eleita a primeira deputada federal do Brasil. Nessa aula, o que você revisou? A Lei Áurea, que proibiu a escravidão no Brasil, não garantiu pleno acesso dos negros aos direitos civis. Não, só proibiu a escravidão. O trabalho para preservar a cultura indígena foi ignorado em boa parte da nossa história, sem preservação da cultura indígena. A luta das mulheres para alcançar seus direitos, igualdade, alcançar equidade, cresceu, mas ainda há muito o que conquistar. É isso, povo. Nós vamos ficando por aqui. Bons estudos para você. Tchau, povo!